Queridos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos para meditarmos a Palavra de Deus nessa sexta-feira da oitava da Páscoa. Hoje iremos meditar o Evangelho de São João, no capítulo 21, dos versículos 1 ao 14. Essa semana da oitava da Páscoa, nós estamos meditando as aparições do ressuscitado. Convido você a se inscrever no nosso canal do YouTube, Padre Durvano, para nos ajudar nesta evangelização. No Evangelho de hoje, Jesus apareceu de novo aos discípulos. Então nós acompanhamos Jesus que apareceu a Maria Madalena, Jesus que apareceu aos 2 discípulos de Emaús no caminho, Jesus que aparece na casa onde os discípulos estão com medo, as portas fechadas. Ontem nós vimos ele aparecendo, trazendo a paz e eles pensando que era um fantasma. Hoje Jesus está à beira do mar de Tiberíades, o mar da Galileia, ali próximo das cidades de alguns apóstolos, Betsaida, próximo de Caná, de Nazaré. Nós estamos em uma das aparições que acontecem do ressuscitado na Galileia. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e os outros 2 discípulos. Então nessa cena se encontram 7 dos discípulos. Em um certo momento Simão Pedro disse: "Eu vou pescar." Os outros disseram: "Também vamos contigo." Eles saíram, entraram na barca, mas não pescaram nada naquela noite. Olha que bonito. Pedro foi pescar. Nós estamos no mar da Galileia. Foi neste lugar que um dia Jesus chamou, à beira do mar, os primeiros discípulos que estavam pescando. Quando Jesus chamou Pedro, ele disse que eles seriam pescadores de homens e o convidou para segui-lo. Hoje nós vemos Pedro, neste momento aqui, como se retrocedendo. Voltou a pescar peixes e não homens, como Jesus havia lhe pedido. Aí então já tinha amanhecido e eles estavam de pé na margem. Mas os discípulos tinham amanhecido, Jesus estava de pé na margem. De pé não é mais o crucificado, de pé é o ressuscitado, mas eles não reconheceram que era Jesus. Como também Maria não reconheceu, pensou que era um jardineiro, outros pensaram que era um fantasma, e em Emaús pensavam que era um peregrino que não sabia o que estava acontecendo. Veja que Pedro, quando foi pescar, devia ser de noite. O bom pescador sabe que a noite é o melhor horário para se pescar. Agora nós estamos na manhã. Jesus, ele aparece, não é reconhecido, mas de manhã. Um horário não bom para pescar, muito claro. E Jesus diz assim para eles: "Moços, tendes alguma coisa para comer?" Eles responderam que não. Jesus então disse-lhes: "Lançai a rede à direita da barca e achareis." Lançaram, pois, a rede e não conseguiram puxá-la para fora por causa da quantidade de peixes. Jesus aqui lhe deu uma ordem: lançai as redes.
os discípulos lançaram sem questionar. Eles que conheciam o mar, conheciam a pesca, acreditaram, obedeceram na palavra do Senhor e o milagre aconteceu. Nós também obedecemos? Quando Jesus nos dá uma ordem, nos dá uma indicação, o que nós fazemos? Muitas pessoas se questionam, acham que o seu conhecimento intelectual, profissional e até religioso é maior do que Jesus pede. Jesus está mandando lançar a rede para especialistas em pescas e eles não pescaram nada à noite. No melhor horário, Jesus de dia está mandando lançar a rede. Eles obedecem. Então, o discípulo a que Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Nós vimos Maria Madalena proclamar esses dias: eu vi o Senhor. Nós vimos os discípulos de Emaús dizer assim: não ardia o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho, nós o reconhecemos no partir do pão. E aqui o discípulo amado diz a Pedro: é o Senhor. Muitas vezes, como eles estavam na barca, e a barca para nós é a igreja, em cima da barca eles não pescaram nada. É aquele momento que parece que a missão foi frustrante, sem colher frutos, porque eles estavam usando as suas forças humanas para resolver os problemas, para pegar os peixes. Simão Pedro, ouvindo dizer que era o Senhor, ele então se vestiu a sua roupa, porque estava nu, e atirou-se ao mar. Nós, quando somos batizados, em algumas liturgias, algumas crianças, na hora de ser mergulhada na água, elas vêm sem roupa, nu. Para ao ser mergulhada na água do batismo, então ao sair dali, elas recebem as vestes batismais. Assim também está Pedro. Nu, ele se veste. Os outros discípulos vieram com a barca, arrastando a rede com os peixes. Na verdade, estavam próximo de 100 metros ali da praia. Logo que pisaram na terra, viram brasas acesas, com peixe em cima e pão. E Jesus disse-lhes: trazei alguns dos peixes que apanhastes. Então Simão Pedro subiu ao barco e arrastou a rede para a terra. Esta rede estava cheia de 153 grandes peixes. E apesar de tantos peixes, a rede não se rompeu. Aqui nós lembramos que o número 153, naquela época, era o número de espécies de peixes conhecidas naquela determinada época. Por isso aqui, esse número simbólico 153, ele indica a totalidade da igreja, dos povos. O que é pescado é toda a humanidade. É o Jesus ressuscitado que veio para todos, para toda a humanidade. E aqui, quando a gente lê que essa rede cheia, pesada, ela não se rompeu, apesar de tantos peixes. Não se romper é o mesmo verbo utilizado naquela cena onde os soldados, depois da crucificação, querem repartir a túnica de Jesus em 4. Mas como é uma peça única, eles disseram assim: não a rasguemos. A rede não se rompe, a túnica de Jesus também não. Isso representa a unidade da igreja, que não deve se despedaçar nunca, não deve se romper. Quando Jesus pede para trazer alguns peixes para ele, os peixes que eles apanharam na rede, significa que a função da igreja não é conservar os peixes nas suas próprias redes, mas é atraí-los para Jesus. Nós não atraímos as pessoas para ficar presas nos nossos dogmas, no nosso modo de gerir. Nós devemos atrair sempre para Jesus. E Jesus então faz um convite: vinde comer. E aqui Jesus
aproximou-se, tomou o pão e distribuiu para eles. E fez a mesma coisa com o peixe. É mais um sinal, é mais um gesto eucarístico. Jesus que reparte, abençoa o pão, mas que alimenta toda a humanidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.